Que bom que o programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais, no Instagram, YouTube, enfim. E esse programa tem a direção geral do Sérgio Souza e também a parte técnica. Temos o Juca Felizmino e também o Fabiano e o Joaquim, que faz aqui sua presença sempre engravatadinho e animadinho. Eu queria saudar nossos ouvintes em tantos lugares que estão conosco pelas redes sociais. Hoje, o nosso programa Enivaldo do Vale vai tocar também uma música, né, 2 momentos. Agora no início e no final do programa, a música da Bela Dias. Bela Dias é uma católica fervorosa lá de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, e ela fez uma música. Outro dia nós vamos tocar a música religiosa. Hoje nós vamos tocar a música Caminhoneiro. É isso, né, Juca? Na semana passada não conseguimos colocar no ar, mas hoje sim. Agora, entendeu? Eu queria parabenizar a Bela Dias pelo empenho. Ela é compositora, ela é lutadora, ela é mãe de família. Então, que Deus dê a ela sucesso e paz e a vida inteira muita alegria. Vamos ouvir um trecho agora, depois no final do programa a gente ouve outro trecho da Bela Dias. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, música boa. Parabéns, Bela Dias. Ela, por isso que eu estou fazendo aqui, né? O Juca faz uma H para ela e faz uma divulgação. Ela é esposa do meu primo Elias Dias do Vale. Ei, um abração para todo mundo. Saúde e paz. O programa Enivaldo do Vale tem o objetivo, né, um propósito de divulgar a psicanálise. Hoje nós vamos abordar o ego, a parte mental da gente que Freud deu o nome de ego. E tudo o que é falado aqui pode ser questionado, acrescentado. Você pode perguntar por escrito no WhatsApp. Operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. Então, vamos primeiro pensar que a psicanálise, sempre repetir que o Freud foi o fundador, pai fundador da psicanálise. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Se tornou cientista, que ele queria, mas também considerado filósofo, também, interessantíssimo. E é um homem, talvez um dos mais falado e conhecido, um dos mais conhecidos do mundo, Freud, pela sua colaboração, pelo seu trabalho, pelo seu legado que ele deixou. E ele fez, a princípio, um mapeamento da mente, da pessoa, da humana, inconsciente, pré-consciente e consciente. Isso foi a primeira chamada tópica, né? Mapeamento que ele fez. Depois, ele ele interpretava ele mesmo. Ele revia o que ele falou, o que ele escreveu, ele não ficava contente, avançava, enfim. Depois ele fez a segunda tópica que deu o nome assim: o id, o ego e o superego. O id é aquela parte da mente
que é importante, essa tópica aí é importantíssima na psicanálise, que é o id, é aquela parte que só tem desejos, vontades, sem lógica, sem moral, sem norma, que são manifestações, muitas vezes, que aparecem no dia a dia e, sobretudo, nos sonhos. E tem a parte do ego, que é a parte da consciência, do pensamento, da criatividade, aquela parte lúcida que você é a realidade. Né? É a realidade. E tem a parte do superego, que é a parte do pai rigoroso, da lei, dos mandamentos, das normas, que cria culpa, enfim. Mas hoje vamos abordar a questão do ego, né? Até para você que está acompanhando a gente, interpretar você, pensar o que você pensa, pensar as suas emoções, pensar os seus desejos, suas vontades, interpretar, ajudar você a ver como você pode, você mesmo, se evoluir. Como você, quem sabe, pode achar que você precisa, né, de apoio, enfim, de um terapeuta, enfim, tem tantas terapias. A psicanálise é uma a mais. Mas vamos, então, né, de forma que o ego, ele é encarregado das funções, né? Do despertar, do fazer, do se cuidar, ele lida com tantas coisas que vêm de dentro do id, do inconsciente, não é? E também lida com as coisas em que, enfim, dos mandamentos do superego. Enfim, de qualquer forma, né, o ego, né, ele tem funções, digamos, de que variam, as suas funções variam, né, de acordo com as etapas evolutivas do desenvolvimento mental e emocional da pessoa, desde quando criança. Desde quando criança, você vai variando, né? Por exemplo, a criança, na fase oral, né, tudo que vê vai para a boca, coloca na boca, conhece o mundo através da boca. A mãe parece para ele ser extensão dele, né, da pessoa, dela, da criança. E depois a fase de desfraldamento, podemos dizer assim, né, que a criança tem noção, né, do cheiro, do cocô, né? Se a criança é deixada muito tempo sozinha e molhada, enfim, ela sofre, ela chora, ela fica angustiada, ela fica desesperada, ela fica triste. Então, tudo isso influencia na evolução do ego. É comum você encontrar pessoas com baixas tolerâncias. A tolerância baixa. Às vezes o Juca pode pensar, eu conheço alguém assim. Qualquer coisa que está fora qualquer coisa que faça para ela, ela fica, não tem paciência, né? Não tem tolerância. E depois a pessoa pode prejudicar a sua vida, a sua profissão, a sua carreira, sabe? Então, a psicanálise é muito importante nesse sentido. Não é religião, ela não é um saber, é uma ciência, tem tantos adjetivos, digamos assim, dados à psicanálise. Tem gente que fala que a psicanálise é uma filosofia, é uma cultura, é uma ciência, sim. Muita gente fala que não, enfim, é um saber, é um conhecimento, digamos. Freud disse que a psicanálise é a psicologia profunda, né? Profunda. De qualquer forma, a criança,
de acordo com ela. Por isso que é importante, viu, senhores, senhoras, queridos ouvintes que acompanham a gente, interessar muito pelas creches, né, pela educação municipal infantil, né? A educação municipal infantil, todas as etapas. Ah, não, criança faz investir na criança só quando estiver grande. Não, tudo que a criança vive de abandono, de exploração, ou sei lá, de maltrato, de incompreensão, repercute na evolução do ego, da memória da pessoa. Por isso é bom consultar os estudiosos, os cientistas que estudam isto, né? O saber, a escola é que faz o mundo, a sociedade evoluir em rumo ao progresso e à paz. É muito importante o pai de família, sei lá, todo mundo, quem é responsável pela criança, o doutor da criança, sabe, interessar o que rola na creche, o que se discute, qual é a norma, enfim, porque é aí que está a formação da personalidade do cidadão. De qualquer forma, é importante isto, né? O ego, né, ele vai variando de acordo com a evolução do desenvolvimento, das etapas evolutivas, né, do desenvolvimento mental e emocional da pessoa desde criança. Por isso que o adulto também pode evoluir, né? Mas ele precisa de ser verdadeiro com ele mesmo. Às vezes a pessoa se ilude a vida inteira. Ela não quer ouvir, falar e pensar as verdades doloridas. Eu vou apagar, eu vou esquecer. Não esquece. Não esquece, fica reprimida, de repente vem em pesadelo, em angústia, em depressão, enfim. De qualquer forma, é muito importante, né? É importante que Freud tinha as suas pontuações fantásticas e depois deixou ele a paz. E muita gente interpreta o Freud, pega os seus conteúdos, dá nomenclatura, aumenta, né, sabe, o conteúdo, enfim, mas ele não dá para tirar dele o legado, né? A criança, é importante que o ego, sabe aquela pessoa que gosta de si de forma demasiada, gosta de si demais, por demais, né? E ela até é indiferente com os outros. Ela gosta de si e quer que os outros gostam dela de todo jeito. Ela gosta de puxar saco, gosta de puxar saco, gosta de ser aplaudida, não é? E depois gosta de receber elogios. Se ela não recebe elogio, ela fica magoada. Volta triste para casa. Alguém vai, eu fui naquela festa, coloquei maior roupa, gastei tanto, e tinha outra bruxa lá com igual a roupa igual a minha. Imagina, me tirou, me ofuscou, e a pessoa fica, ela mesma, fica brigando com ela, entendeu? Fica brigando com ela. Ela se desvaloriza, se prejudica a si mesmo, fica ansiosa, enfim. Então, o ego, todos nós somos um pouco narcisistas, queremos ser desejados, queridos, abraçados, entendeu? Aplaudidos. Mas tem gente que passa do limite. E então ela para conquistar, sei lá, admiradores, ela mente. Quanta mentira! Ela tem que mudar de amizade sempre. Porque, então, quer dizer, a pessoa ilude a si. Mas quando a pessoa se encontra sendo assim, é importante que ela faça uma avaliação e ver que isso tem muito a ver com o caráter, né? O caráter da pessoa.
O caráter da pessoa é medido pelo bem, pela aceitação, pela socialmente aceito e querido, né, pelas pessoas. O volume de conteúdo, de bondade, de caridade, seriedade, de verdade que a pessoa passa, e que ela deixa por onde ela passa. Isso é importante a gente salientar. De qualquer forma, o ego, o Freud falou que tem muitas pessoas que têm o ego arcaico. É interessante, né? O ego arcaico é aquele tipo de pessoa que quer sempre ter um prazer puro. Quer prazer. Isso é muito comum nas pessoas histéricas, tanto homens como mulheres. Ela quer sempre ter prazer. E ela fica de del em del, de encontro em encontro, e de busca em busca, e nunca está satisfeita. Seu prazer nunca está realizado. Não é? Tem gente que quer ter um prazer, digamos, puro. De qualquer forma, a intenção, né, minha não é do outro. O desejo meu não é o do outro. Né? E aí, e a criança sente muito isso. A criança vive um pouco isso. Né? Ou a mãe, ou quem cuida, quem gosta do outro. O prazer do outro, a alegria do outro, a vitória do outro também é sua. Mas quando tem o fracasso, eu lembro de uma senhora que falou para o filho: filho, você tentou aquilo ali, nunca deu certo. Tentou faculdades várias vezes, não deu certo. Agora você volta para casa desempregado, sem salário, o que eu vou fazer com você? Aí, é interessante isso. O que o ego dessa pessoa sente? Eu tenho parentes que têm, mas não, coisas, tem casa, tem comida, mas minha mãe não quer isso para mim. Ela quer que eu me dê bem, que eu possa evoluir, progredir. E aquele menino ou menina que nunca pode sair de casa porque tem medo de não dar certo, quer sempre ficar mamando ou sofrendo do que o pai ou a mãe tem e fornece. Enfim, é interessante isso. De qualquer forma, o ego, não é? Sabe aquela pessoa que quer sempre ser gratificada e nunca está contente com nada disso. Não é? De qualquer forma, a pessoa pode ter comportamento arcaico que prejudica a si mesmo, digamos assim. De qualquer forma, todos nós somos, digamos, atingidos, ou sentimos incomodados, ansiosos, enfim, quando a gente se depara com situações que dizem respeito a gente e são situações desagradáveis, né? Entendeu? E a gente acaba introduzindo para dentro da gente aquilo, e aquilo traz, né? Tem alguém que fala assim: para, senão fulano vai infartar, vai estar agitado. Enfim, isso acontece muito. Às vezes tem aqueles vínculos de pessoas, enfim, até amizades, ou casamentos, vínculos de união, em que morde, assopra o tempo todo. Né? É importante pensar o que é desagradável, o que me machuca, por quê? Está faltando o quê? Pensar a minha emoção doente, que me desestabiliza, que me deixa triste. Pensar isto. Porque quando você pensa o seu ego, e você pensa criticamente, faz a avaliação de si, e você vai, você mesmo, se evoluindo, se modificando,
acrescentando no seu percurso de vida? Sabe? Autoavaliação. Eu lembro que participava da pastoral operária do mundo do trabalho, né, de um grupo, e a gente fazia muita avaliação de vida. Por que projeto? Por que aquela ação não deu certo? Qual foi a... A gente fazia aquela avaliação e, quer dizer, você amadurece, evolui. O tempo passa tão rápido. Vamos ouvir mais um trecho de uma música? Juca, pode ser? Então, o programa Nivaldo do Vale, nós tratamos aqui da psicanálise. Hoje estamos falando sobre o ego. E se você que tem alguma dúvida, quer questionar, acrescentar, enfim, pode fazer a sua participação pelo WhatsApp, operadora 11 99290 7474 299 290 7474. De qualquer forma, o ego, né, ele é a realidade. E a realidade, digamos, ele é uma realidade definida, né? E então, a gente, quando era criança, ou a criança hoje, ela fica buscando se interagir com o mundo exterior. A criança, quando começa a andar, quando vai à escola, quando começa a atravessar a rua sozinha, quando ela sabe que tem, né, perigo das coisas. É a realidade. Dessa formação vai evoluindo e é importante, né, o direito da criança. É tanto que tem o Estatuto da Criança, que é para ser, digamos, observado, né? De qualquer forma, quando tudo é resolvido junto com a criança, com os adultos, de forma satisfatória, né? Aí pulsa dentro da pessoa, mas vai evoluindo de um jeito que ela lida melhor com a realidade, lida melhor com o contrário, lida melhor com o diferente, né? Por exemplo, o campo do medo, da fobia, né, tem muito a ver com o ego da pessoa, que é a realidade. Tem pessoas que têm medo de algum objeto, de um ser que é insignificante, tipo medo de barata. Medo de cobra pode até ser. Medo de um elefante, medo de tempestade, tá bom. Mas tem gente que tem medo de ficar numa sala, né, fechada, ou no elevador, né? Ou tem medo de estar sozinha num lugar aberto, sente uma solidão, um desamparo, né? Tudo isso tem muito a ver, né, com o dia a dia, com a realidade, o que vem de dentro, como o ego, a parte real da mente que lida com a realidade, pode processar, esses impulsos. De qualquer forma, a questão do ego, ele tem, digamos, uma série de funções e, ao mesmo tempo, de representação, né? O ego é aquela... O que é representação? Tem pessoa que sente representando algum segmento, uma tradição, ou representa um time, um desejo, representa uma história. Sabe aquela pessoa que quer imitar o avô ou o professor? Não é? Enfim, então é muito importante, às vezes as pessoas têm um ego, uma mente que é sempre conflitante. Eu sou assim, não mudo e acabou. Eu sou assim, né? Então isso é sério, porque e daí como vai evoluir, como vai trabalhar em conjunto com tantas diversidades,
enfim. De qualquer forma, a psicanálise, né, ela sempre se preocupou com, digamos, os conflitos que existem entre as dimensões mentais da pessoa. O conflito do inconsciente com o consciente, com o pré-consciente, enfim, e com o superego, entendeu? É interessante. O conflito do id com o ego e o superego, né? A pessoa tem conflito com ela mesma porque vem muitas pulsões, muitos desejos que são impublicáveis, que são irrealizáveis. Né? E aquela pulsão de raiva ou de insaciedade, a pessoa nunca está saciada. Né? E, de qualquer forma, a psicanálise trabalha com isso, porque, da forma mais profunda, né, o que a gente quer, o que a gente busca, de repente, depende do outro. Depende do outro. E o outro é outra. A psicanálise trabalha muito essa questão de você compreender a sua subjetividade. Compreender o que você é com a sua identidade. Né? Eu estava pesquisando, né? E tem uma fala, um escrito assim, né? É muito comum, pode a pessoa se encontrar, que ele é homem, a pessoa tem o gênero feminino e masculino. E ela fica confusa, sem saber por onde ela vai, o que ela é. Isso cria conflito interno. A pessoa lidar com ela. Né? Tipo assim, a pessoa também tem um desejo de ter uma profissão, mas de repente ela não consegue realizar aquela profissão. Não dá campo, não dá retorno, não dá para sobreviver. Aliás, Freud lidou com isso. Ele queria ser ele era médico, neurologista, enfim, e ele queria ser cientista. Mas num período da vida dele, ele teve que trabalhar como clínico em um hospital. Por quê? Porque ele precisava de ganhar dinheiro e casar. Precisava de casar e precisava de trabalhar. Então, ele ficou um tempão trabalhando, clinicando, e para ganhar, né, conseguir fazer o seu casamento acontecer a contento. De qualquer forma, tudo isso é muito importante, né, a gente analisar. Né? E aí, como é que eu fico? Eu estou em uma função, em uma profissão, e eu não gosto de estar nela, mas que eu não tenho outra opção. Isso pode trazer para a pessoa desmotivação, enfim, tudo isso. Se o ego é mais, digamos, infantilizado, mais, digamos, usei essa expressão, tiver com baixa imunidade, ele fica frágil, a vida fica sofrida. Quanta gente não consegue aceitar o mundo externo e nem a si mesmo, e ela até se mata. Por isso é importante a psiquiatria, é importante a psicologia, é importante a ciência, é importante ficar atento, né, a si e também nos outros. É importante a gente buscar e valorizar o saber. O conhecer, até conhecer a gente mesmo. Aqui que eu sou. Né? A pessoa ter consciência, por que ela está triste? Eu quero saber. Eu vou buscar. Né? Eu quero tomar ciência, né, do porquê que eu estou, sei lá, desmotivado, desmotivada. Por que até tem gente que fica com muita alegria sem motivo. Né?
dá risada, fica contente, mas não tem nem razão, não tem motivo. E de repente ela volta para a tristeza, também sem motivo. É interessante isto, né? Tem um fator interessante, que às vezes as pessoas não querem evoluir, não querem buscar conhecimento, e ela faz o quê? Ela decreta para ela: eu sou sábio, eu sou onisciente, eu tenho força, sou forte, e eu estou em todo lugar, sei de tudo, não é? Tudo que tem que fazer. Geralmente pessoas assim são pessoas que ditam as regras. Pais, mães, ou professores, que são verdadeiros adultos, que são verdadeiros ditadores. E tá cheio de gente assim, nas instâncias religiosas, na política. O ditador tem esse perfil, ele sabe de tudo. Tem ditador que acha que a criança não tem direito, não sabe. O que a gente vê no mundo afora, aqui no Brasil também, tem muitas coisas. Mas a pessoa é médica, ela é instruída, ela tem formação, mas por que ela é tão difícil? Como é tão rígida? O ego, o superego, rígido, opressor, valente, diminui o outro a si mesmo. Enfim, então é importante avaliar. E geralmente a pessoa começa, quando ela tem um ego muito, digamos, fragilizado, ela gosta de ser bajuladora, né? Ela gosta de ídolos, ela é submissa, ela quer que alguém resolva o problema dela, ela confia sempre em um poderoso. O Freud observou isso no livro O Mal-Estar da Civilização. Está lá. Ele dizia: mas como interessante, tem grupos que criam leis e criam costumes, imprime isto para tirar direitos e até para escravizar, e quem perde direito e é escravizado ainda vai aplaudir o Senhor, né? O Senhor que é estúpido, que prejudica a vida. Então, esse ego, digamos, muito submisso, o superego também primitivo, permite muitas coisas. Alguém que vive uma vida difícil, tipo assim, eu vi muito isso na Bahia. Eu lembro quando eu era jovem, eu ficava indignado que tinha uns vaqueiros lá que trabalhavam nas fazendas, e o cara falou assim: ó, eu mato você, usou de uma faca, furou o outro, porque o outro estava xingando o patrão dele. É verdade. E falando mal. Na política, em questão de política, a mesma coisa. Um vai lá, mata o outro, defama o outro, né? De repente você vai: não, precisamos de evoluir muito. O padre que ele dizia: a gente está voltando para o primitivismo. Aqui no Brasil agora, está a notícia nas notícias aí, o emprego melhorou, que coisas de 8 anos atrás não tinha. O índice de desemprego diminuiu. Faz 8 anos que não acontece isto. Mas tem empresa, tem jornalista que fica falando que não tem emprego, que não melhorou. A economia está melhorando e o cara vai lá e fala: não está melhorando não, tem esse risco. Por quê? Ele está ali falando porque ele é pago. O grupo que quer tomar o poder, voltar ao poder, enfim,
defama o outro, tem sistemática. E as mentiras na internet? Né? Tudo isso tem o ego ali. Né? Tem os desejos de um pegar o lugar do outro, né? O lugar do outro, e a pessoa fica querendo espaço. Isso é assim na família, quando vai dividir herança. Né? E é na família, quando vai fazer festa. É na igreja, ou em qualquer associação de bairro. Sempre tem esses atritos, essas divergências, não é? E que a gente tem que lidar. Quando a pessoa está com o ego muito fragilizado, ele esmorece, ou ele briga. Sabe aquela pessoa que vive acreditando em fofoca? É verdade o tempo todo. Em todo lugar que ele fica, ela vai, ela se sente machucada, né? Ou não compreendida, ou não valorizada. Então, a gente tem que olhar para a gente. Pensar a gente, pensar você, pensar a realidade e pensar o mundo. Pensar o preço do pão, o preço do arroz, pensar o salário, pensar as emoções, pensar os sentimentos. Por quê? Porque aí você acaba evoluindo e progredindo e conquistando, digamos, um jeito de viver, digamos, com mais prazer, com mais boa vontade, mas não sendo, digamos, virar as costas por saber e acha que sabe tudo. Aprender todo dia algo novo. Algo novo. Por quê? O ego, ele é permissível. Né? Ele é permissível. Eu vi uma matéria que alguém dizia, olha, como que a pessoa gosta tanto de quem lhe maltrata, né? De quem, sei lá, de quem lhe tira a segurança. Porque a pessoa sempre está precisando de um protetor, de um pai, né? Ou de um amparo. Eu costumo falar que aqui no Brasil, a gente precisa ter mais vontade e coragem de criar empresas. Tem gente que fala assim, não quero fazer isso, porque eu tenho que pagar contador, eu tenho que mexer com banco, eu tenho que mexer com risco, isso não dá certo. Né? Eu prefiro trabalhar e ficar ganhando meu salário, que eu não me preocupo mais nada. Né? Se todo mundo fosse pensar assim, então o ego também lida com essa parte de real do mundo externo e como a gente está. De qualquer forma, todos nós precisamos assumir conscientemente, né, nossa parcela, é verdade, de evolução, né, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, né, das nossas funções, que se costuma falar, funções egóicas, né, funções do ego, né, funções, digamos, com evolução, com mais, digamos, pensar os nossos sentimentos, né? De qualquer forma, nós precisamos sempre de pensar, né, como está a minha memória, né, a minha atenção, a minha capacidade, né, digamos, a minha inteligência, pensar, discriminar as coisas. É o ego que permite isso, você discriminar as coisas, uma coisa da outra. Né? Discriminar, tirar conclusão, fazer síntese, usar a razão. Né? E de qualquer forma, a linguagem é muito importante. Falar da linguagem. Eu estou falando aqui, tem uma linguagem, mas a minha postura corporal tem uma linguagem. Na psicanálise costuma dizer, né, que o corpo não mente, o corpo fala a verdade. Se encontra alguém com a postura corporal, você vê que ele está deprimido,
que ele está agitado, que ele está, digamos, ansioso, né? Fica aquele chilique, e assim a pessoa não consegue fazer prova, não consegue criar, né? É interessante, né? Eu escrevo poesia. Caramba, para me fazer poesia, eu tenho que gostar do assunto. E naquele momento, eu tenho que gostar e esperar. E me sentir inspirado e aceitar isso, é pensar o que a inspiração. Pensar o dom, pensar a sua capacidade. Né? De qualquer forma, a gente precisa, né, de pensar nossas atividades motoras. É que muitas vezes a gente não pensa, a gente bate a perna e machuca em todo lugar. O Freud falou disso também. Né? A pessoa tem, o ego é tão desligado, então, ele sente necessidade, vontade, enfim, ansioso, e bate a cabeça, cai na rua. Né? Tudo isso tem a ver. Tem muito a ver. Né? Outro dia eu bati a perna numa quina de uma cadeira e me machucou. Mas não tinha necessidade disso. Mas por quê? Dava um acúmulo de função, de pensamento ao mesmo tempo. Vou fazer uma coisa e não estou pensando na outra, e a dimensão de espaço. Tem uma pessoa, né, uma analisanda, que ela não tem noção de espaço. Ela não tem noção de espaço. Ela pensa que o espaço dela é o espaço do chefe, é o espaço do colega, né? Ela fica pensando e avaliando e tudo, e não olha para si. Ela nem, a função dela, o ego dela não está adequado à realidade. Está adequado a, sei lá, uma estabilidade, não é, grande. Pessoas assim, digamos, se tornam, já são psicóticas. E às vezes aderem a comportamentos que podem trazer sofrimento para o outro, que dá problemas para a sociedade, para a força pública, para a segurança. A pessoa não pensa. Digamos assim, é o ego que ajuda a gente a ter empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. E a pessoa, tem pessoa que não tem empatia, ela rouba, ela toma, ela mente, ela passa para trás, compromete, pode cumprir, não cumpre, e não sente culpa nenhuma, viu, Juca? E dá risada, fica, toca a vida, enfim. O que acontece? Chega uma hora em que a vida da pessoa acaba sendo sempre uma vida conflitiva. Mas não, ele faz de conta que não está sofrendo. Tá, sim. Eu lembro de Dom Paulo Evaristo Arnes, uma vez saiu na Veja, ele estava muito ativo, um bispo aqui em São Paulo, o presidente bispo, meu cardeal, que era notícia boa, sempre em favor da justiça social, em favor da dignidade, do saber, né? Ele dizia, né, todo mundo que está preso sofre também a consciência. Quem erra também paga um peso. Parece que não, mas sim. Mesmo que ela está tentando enganar a si. Por isso todo mundo tem um direito. Por isso que tem o direito dos presos. Tem o direito do povo na guerra. Sabia? A guerra tem limites, tem norma na guerra. Todo grupo tem. E tem pessoas que não têm essa noção. Né? O direito do Joaquim, o meu direito, o direito da esposa dele e dele, né? Todos nós temos os nossos deveres ao mesmo tempo. E isso é o ego. É o ego que faz pensar, né? Que faz pensar. De qualquer forma, o mal-estar da humanidade também tem muito mal entendido.
se comunica, muito mal entendido entre as pessoas, né? Tem muitas coisas que são interpretadas de acordo com as necessidades, e, enfim, de grupos, de corrupção, e no mundo da corrupção, na vida, né, de um com o outro, pega e não paga, passa outro para trás, enfim, e de repente, e nas instâncias maiores, a gente vê aí os Estados Unidos, o presidente de lá pode ser preso, o ex-presidente pode ser preso, e pode ser candidato, pode governar, e tem popularidade, né? Por quê? Porque muita gente se identifica com as pessoas. O ego tem muito a ver com o que vem de dentro e também com o que está fora. O ego é a parte real. Opa, o tempo passa tão rápido. Vamos ouvir mais um trecho da música da Bela Dias, a Teixeira de Freitas. Vamos ouvir. E no Enivaldo do Vale, o programa Enivaldo do Vale está no ar hoje tratando sobre a questão do ego. No campo é uma dimensão, digamos, da vida, do conteúdo da psicanálise muito importante. O ego, o superego e o id. Você pode pesquisar aí na internet, em qualquer lugar, nos livros. Ajuda você a interpretar você e com quem você também está lidando, né? Como você pode fazer da sua vida, você mesmo fazer da sua vida, digamos, um projeto, você mesmo fazer da sua vida um caminho, uma luz, de você ver quem você é sem se enganar. Não ter medo de pensar suas pobrezas emocionais, suas dores emocionais, seus sentimentos doloridos. Não tem medo de pensar porque tem raiva daquilo, de alguém, do outro, das coisas. De qualquer forma, a gente precisa sempre, né, de ponderar, de pensar as coisas, né? A gente precisa sempre de avaliar os prós e os contras, né? Pensar nas nossas, digamos, possibilidades que nós temos, capacidades, né? Pensar e também aprender com as experiências da vida da gente, experiências que foram boas, aprender com isto. Mas também, viu, Joaquim, é interessante a gente aprender com as experiências que não foram boas. Aí sim, o ego começa a evoluir e progredir. Quando a pessoa não aprende, não evolui com as experiências ruins, né, ela repete tudo de novo, ela não se sente nem culpada por nada. Por isso tem tanta violência, tanta guerra, tanta fome, e ao mesmo tempo tem tanta comida, tanta possibilidades de fato ter vida. A gente pensar também, não é, de que a gente precisa de evoluir e fazer aquela dimensão de atualizar, de exercitar um pensamento, né, ou um juízo crítico de si mesmo, não para se cortar, né, não para se prejudicar, naquele sentido de ver como a gente pode, né, digamos, ser, digamos, mais
civilizado até com a gente mesmo. Até com a gente mesmo. Entendeu? A gente pensar, olha, como eu sou capaz de ter articulação. Aliás, eu encontrei uma pessoa outro dia que assiste este programa, este conteúdo aqui, do programa Nivaldo, ele disse, como você consegue ficar falando de coisas complexas de um jeito fácil? Parece que é fácil. Eu não conseguiria transmitir isto. Eu tenho que me gabar também, né, Juca, né? Alguém falou, vou contar que como é que você consegue falar de coisas complexas de um jeito que é simples, né? Entendeu? Vou falar o que eu fiz. Eu não sei, eu trabalhei, estudei, pensei, queimei a pestana, renunciei coisas, até para fazer outras coisas. De qualquer forma, a gente precisa de ter essa tipo de articulação, de discernimento, discernir, né? Digamos, separar as coisas, os momentos da vida, e tem uma hora que a gente pode tirar para a gente investir na gente mesmo, naquele sentido de evolução. Evolução de compreender, de não baixar a guarda, não sentir que é incapaz, que é vítima. E aí tem mentalidade humana que é sempre vítima a vida inteira, coitado de mim. Enfim, a gente precisa de buscar um ego nobre, digamos assim, né? Está pensando as coisas positivamente e pensar aquilo que é possível realizar e alcançar. Porque tem gente que fica pensando o irrealizável o tempo todo e ele vive frustrado. Eu conheci uma pessoa que vendeu bens, né? Que eu vou gastar esse dinheiro jogando na loteria, eu vou ficar mais rico ainda. O que aconteceu? Acabou o dinheiro, ele nunca acertou, né? Tem gente que vive na jogatina, nos vícios, achando que vai ter prazer, tem os desejos, digamos, não pensados, não refletidos. Como que eu faço com isto? Outro dia alguém veio a óbito porque ele tomava remédio e não tolerava, não aguentava administrar o desejo de beber. Ele bebia quer dizer, prejudicava a si mesmo, e ele tinha noção disto. Mas ele não conseguia, fragilidade. Então, quando a gente precisa também de exercitar esse músculo, digamos assim, essa força da interna da gente, para a gente ser buscador, né? Buscador e conquistador do que é possível. O objetivo nosso é dizer, você tem que ter liberdade. Você tem que ter liberdade individual, coletiva, de participação, ser um agente, e também conquistar o teu lazer, o teu prazer na sua dignidade. Não é? Mas é importante, não é, criar vínculos sempre, não é, com o saber. Né? A gente, outro dia, eu lembro de alguém que ficou com medo numa cena de novela, porque ia ter um acidente na novela, e aí veio o comercial e acabou a novela, e ela achou que a pessoa ia morrer de fato. Ficou triste, doente, até, pensando que a novela é uma realidade. Entendeu? Que pensa que é isto? Que é uma realidade, não é? Então, precisamos de, sabe, aquele chá de desconfiamento. Eu queria muito agradecer todo mundo, H-Menon, Adora, enfim, todo mundo que acompanha a gente, saúde e paz. Qualquer momento a gente volta com mais.